E aí pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Onde vocês estiverem aí nesse mundão de Deus, onde vocês estiverem nesse Brasilzão extraordinário, maravilhoso, onde vocês estiverem nesse planeta, né, infinito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, beleza? Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, tranquilo? Beleza? Onde você estiver aí nesse Brasilzão, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, no Espírito Santo, no Pará, em Rondônia, onde vocês estiverem nesse Brasilzão, beleza? Muito obrigado por você estar assistindo o nosso conteúdo, tranquilo? Agradecendo você também que está fora do Brasil, agradecendo você que está aí, né, sei lá, na Europa, nos Estados Unidos, se você estiver na Argentina, onde você estiver no Paraguai, onde você estiver fora desse Brasil, sinta-se aqui apoiado no canal Paulo Dharma 1970. Para você que não me conhece, sou o Paulo, do canal Paulo Dharma 1970, pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar, passar adiante, sempre é importante você curtir o vídeo, e toda vez que você curte o vídeo, aí o YouTube coloca o vídeo sempre para outras pessoas assistirem, beleza? E se você também quiser ajudar o canal, é só você entrar aqui na Amazon, vou deixar o link aqui da Amazon, você entra aqui no link da Amazon e adquire os produtos do canal Paulo Dharma 1970, tranquilo, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta depois de 10 segundinhos, a gente está aqui no Mercadão, porque isso aqui é o vídeo, beleza? Isso aqui é o livro, tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comenta, a gente volta daqui a 10 segundinhos, beleza? Valeu, tchau, até a próxima, tchau! E aí, voltei, beleza? Tranquilo? Seguinte, hoje o nosso livro aqui, né, nossa resenha semanal, é esse livro aqui desse sujeito chamado Don DeLillo, Ruído Branco, este livro extraordinário, de um gênio, né? Hoje essa palavra desgastada a gente chama de gênio, todo mundo é gênio, genialidade, essa palavra extremamente desgastada no mundo que nós vivemos. Mas se você pegar este Don DeLillo aqui, Ruído Branco, este livro da grandes escritores da atualidade da Planeta de Agostini, né, Companhia das Letras, publicado por volta de 1987 no Brasil e entre 1984 e 85 nos Estados Unidos, foi ganhador de prêmios aos quilos. Este clássico do Don DeLillo que virou filme, que está na Netflix, se eu não estou enganado, está na Netflix, está lá com a direção do Noah Baumbach, né, um diretor muito bacana, muito bom, que fez uma adaptação, né, ele pegou o livro, era um livro infilmável, né, assim, sempre passados aí esses quase 30 anos, foi considerado um livro infilmável, ninguém tinha coragem de pegar e colocar, né, nas imagens este clássico do Don DeLillo. As pessoas, os cineastas fugiam todo o tempo, mas ele foi lá, pegou, fez um filme honesto, e fez algumas, como é que se diz, né, no popular, ele fez algumas mudanças básicas, né, mudou alguns personagens, juntou uma coisa daqui, outra dali, juntou as três partes do livro, aí mudou lá o amigo do Jack Gladney, o Murray Seisinski, o que era judeu no livro, aí ele botou como negro, fez umas adaptações ali para caber no chamado cinema, né? Assim, eu sempre tenho aquelas minhas restrições básicas com relação a cinema e livro. Livro sempre, em primeiro lugar, e vai ganhar de qualquer adaptação cinematográfica, não tem jeito. Mas, para a galera que, como eu não conhecia o livro, olha que o livro está aí desde 1985, rodando, né, no Brasil desde 87, como eu não conhecia o livro, foi bom ter adentrar a esse universo do Don DeLillo. Eu vou atrás de outros livros dele, ele tem, até essa altura aqui, isso aqui foi o 8º livro dele, imagina, o homem tem livro lá entre os anos 80 e os anos 70, pra caramba, que vale a pena, né? Eu vou conhecer, vou ler, vou fazer igual vocês, né? Vou conhecer, coisa como eu não conhecia, não sabia. Então agora virou meu autorzinho de cabeceira. Ele que influenciou autores como Chuck Palahniuk, né? Esse aqui do Clube da Luta, que também na época a galera conheceu primeiro pelo filme, né? Depois foi adentrar o universo de escrita dele aqui, ó. Ele influenciou também o David Foster Wallace, né? O grande David Foster Wallace, que tô devendo aqui nesse canal aqui
alguma resenha de livros dele. Esse, inclusive do Sufoco, esse é um livro que eu tenho que ler. O Clube da Luta tá na linha, né? Mas no Sufoco e outros livros do Palahniuk, tem que ler. Depois do Dom DeLillo, esse aqui voltou à baila. Esse voltou à baila. Tava meio esquecido na estante, mas voltou à baila. E também influenciou o George Sanders. George Sanders, que também é outro autor muito bom. Nessa linha de escrita do Dom DeLillo. É uma influência feroz nos Estados Unidos desse tipo de material, desse tipo de escrita, de confronto, de colocar a sociedade como ela realmente é, né? Jogar na cara da sociedade o que nós somos, né? Nosso papel na sociedade, como nós somos seres medrosos, nós somos seres fracos, a gente está enrolado com coisas o tempo todo, produtos, a gente vive em supermercado, a gente vive rodando no supermercado fazendo compra, a gente vive em shopping comprando coisas, juntando coisas, com medo de morrer. Nós temos medo, o famoso medo da morte, né? O medo da morte, medo de viver. Você tem uma família grande, você tem seus filhos, mas você fica preocupado com o que os seus filhos vão ser quando crescer, se eles vão adquirir alguma profissão, se eles vão ser concursados, qual é o futuro dos seus filhos, o que você vai deixar de legado aí nessa sociedade turbulenta, nesse mundo turbulento que nós vivemos. Então é isso que o Dom DeLillo, né, com o Ruído Branco, ele vem jogar na cara da sociedade. Nós temos aqui o Jack Gladney, que é um especialista, que ele encontrou um nicho, né, em 1968, a chamada Hitleroloria. Que louco, né? Hitleroloria, que é uma espécie de estudo sobre a vida do Hitler. Tudo sobre o Hitler, quais as especificidades do Hitler, que o sujeito vai virar um especialista feroz em Adolf Hitler. Ninguém havia pensado nisso antes. Ele encontrou um nicho, ele é um professor universitário, vive lá batendo papo, trocando ideia com outros professores, com esse Murray, que é um judeu, né? Um judeu que está pensando em adquirir também algum tipo de proeminência nessa universidade, nessa faculdade em que eles trabalham. Então esse Murray, ele vai encontrar um nicho, né, que seria falar do pop, falar da cultura pop. Aí ele vai investir no Elvis Presley, ele vai investir na ideia, já que o Jack Gladney, ele conseguiu descobrir o Hitler, né, como estudo. Eu posso fazer também estudos sobre o Elvis Presley. E eles, nessa primeira parte do livro, eles vivem ali nas discussões, né? O Jack Gladney tem uma família longa, grande, ele tem vários casamentos. Eu perdi a conta aqui dos casamentos dele, entendeu? Quatro casamentos, um negócio assim. Tem filho pra caramba, todo mundo mora junto na mesma casa. Umas discussões, eles passam o tempo todo discutindo. Tem as meninas, os filhos, um menino homem, eles vivem discutindo o tempo todo ali, para lá e para cá, entendeu? É uma família turbulenta, esse Jack Gladney, ele tem problema com as outras esposas, essas outras esposas vivem o tempo todo entrando em contato com ele. Eles vivem aquela vidinha de consumidor, aquela vidinha classe média, numa cidade lá dos Estados Unidos, aparentemente tranquilo. Eles vivem com o salário dele. A esposa Babette, ela dá aula para cego, lê para cego, uma coisa desse naipe. Eles vivem ali, nesse mundinho turbulento deles, quando acontece um acidente ferroviário, produtos químicos são jogados no solo e no ar. Há uma nuvem, né, uma nuvem tóxica que vai chegar na cidadezinha. Eles de primeira eles não acreditam nisso. Eles não se tocam muito disso, porque aqui essas coisas são da televisão. A televisão está sempre ali presente, jogando todas as misérias, jogando tudo que vem de fora, né? Todos os acontecimentos tenebrosos, eles recebem pela televisão. Nós estamos nos anos 80, entre, como eu falo, 1984 e 1985. Então eles estão ali envolvidos disso. As informações eles recebem por jornal, os jornais que sempre estão ali na porta, né? Todo dia tem um jornal na porta. E a televisão. Eram esses modos que as pessoas tinham antigamente, há cerca de 30 anos atrás, de receber o que vinha de fora. A televisão o tempo todo, né? O tempo todo jogando propaganda e jogando notícias. Notícias boas, nem tão boas, mas notícias ruins, desastres. Aí chega justamente esse trem, derruba
esse lixo tóxico, né, um produto tóxico joga na natureza, vem uma nuvem e eles são obrigados a sair de casa às pressas, porque tem um produto químico nessa nuvem que vai assim, é um desastre total para a cidade, para o local. Então eles são obrigados a fugir de casa, eles são obrigados a conviver, né, com pessoas absurdamente desesperadas nesse meio desse caminho, entendeu? Estão obrigados a isso o tempo todo. São obrigados a ficar em albergues, né, ficar ali um tempo em albergue, enquanto a situação é meio que resolvida pelas autoridades, né, o exército, máscaras de gás, aquele tipo de coisa toda que a gente, de desastres, né, de grandes proporções. Eles ficam ali, um medo terrível da morte. Tanto o Jack Gladney quanto a Babette, eles têm um medo da morte, né, eles convivem com essa ideia assim, bem estranha, bem estranha e ao mesmo tempo comum das pessoas, né, que assim, vamos morrer, mas quem vai morrer primeiro? Vai morrer você ou vai morrer eu? Eles ficam nessas discussões. Assim, a Babette tem um medo, ela tem um medo físico, né, físico da morte, de desaparecer e deixar de ser. Ela não tem crenças, ela não acredita em Deus, eles não acreditam em Deus, então aquela ideia de que você vai morrer e acabou. Entendeu? Bem classe média, esquerda, eles morreu, acabou. Aí eles têm algumas filosofias orientais, algumas coisas orientais, mas nada assim que os satisfaça plenamente com relação a essa questão da morte. Então, quando o assunto lá do desastre dos produtos tóxicos ele é meio que resolvido, eles voltam para casa. A Babette, ela começa a demonstrar que ela está fazendo algumas coisas assim estranhas. Ela gosta de correr, ela pega, faz umas corridas e diz ela que está sofrendo com problemas de memória, de esquecimento. Aí ela meio que dá umas desaparecidas assim, vai correr e passa horas, ou ela dá desculpa de que vai lá dar aula, vai fazer leitura para cego. O Gladney, ele começa a desconfiar que tem uma coisa estranha. Uma das filhas começa a procurar entre as coisas da Babette e descobre que tem uma droga lá, que ela arrumou uma droga, ela arrumou um produto chamado Dylar. É um produto que eles não sabem o que se trata, eles tentam investigar, levam para os médicos não sabem do que se trata. Não sabe o que se trata. O Gladney ele leva um comprimido para um médico fazer um médico não sabe, aí ele vai procurar uma mulher justamente da universidade que trabalha com esse negócio de pesquisa de drogas, e aí ela diz qual é da droga, então ela diz qual é da droga, aí eles botam ela contra a parede e ela diz que ela acabou, né, por conta desse terror, desse medo. Ela foi pesquisar para ver se tinha algum produto, alguma droga que a afastasse do medo da morte. E ela pesquisou e descobriu num jornal um anúncio de um sujeito, de um médico, de um pesquisador que estava fazendo os testes, né? Queria convidar algumas pessoas para fazer testes com uma nova droga. E ela acaba se sujeitando a isso, e ela acaba por conta dessa afoitice dela, né? Dessa ansiedade dela, ela acaba se deitando com o sujeito. Ela passa, né? Assim, ó, se você me der a droga, eu deito com você. Aí ela acaba confessando isso pro Jack Gladney. Ela acaba confessando isso para ele, entendeu? Essa é a base, e aí ele vai atrás depois, meio que no final do livro, ele vai atrás do sujeito para tirar umas satisfações. Basicamente, essas são as três partes do Ruído Branco. Assim, bem básico. Agora, o que tem aqui dentro, entendeu? Nesse volume, se você pegar aqui qualquer página aqui, né, qualquer página, você vai ter assim uma aula de grandes diálogos, literatura de primeira. Aqui. Como eu sempre digo, é um livro difícil de você, não é um livro fácil de você achar por aí. Eu andei rodando aí nas livrarias,
eu andei rodando em sebos e o livro, assim, muito difícil de encontrar. Essa edição aqui da Planeta de Agostinho já é uma edição lançada em 2004, né, nessa coleção Grandes Escritores da Atualidade, que eram vendidos de banca de jornal à época. Se quer vender de banca de jornal. O livro de 1987 é meio complicado. Você pode encontrar ele pela Amazon, deixar até o link aí embaixo, tá? Você pode comprar ele pela Amazon, porque em livrarias é difícil. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, hoje eu estive numa livraria e perguntei pelo livro, perguntei numa grande livraria dessas aí, né? E o atendente lá falou para mim que não tinha o livro. Eu vou pesquisar aqui, pesquisou, e lá, vou deixar aqui uma marquinha aqui para ver se futuramente ele aparece aqui. Mas não é um livro fácil de ser encontrado. Eu estou dizendo, eu rodei. Esse livro aqui eu encontrei numa biblioteca, na minha biblioteca favorita, pública. Tinha um exemplar lá. Depois que eu meio que não olhei na biblioteca, eu pesquisei nos sebos, etc. E não encontrei o livro de forma alguma. Entendeu? Então, se você quiser comprar, você compra pela Amazon. Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, beleza? Se você quiser que esse livro, como eu falei, tem um filme que está aí na Netflix, e também tem um livro para ser lido. Então é melhor, o livro ele é mais amplo, o filme ele deixa assim muito as coisas meio vagas, ou a própria ideia dos estudos do Jack Gladney sobre Hitler. Parece que uma coisa pula de uma outra para outra. E não tem assim uma junção. No livro óbvio, essa junção dos três capítulos, das três partes, elas estão presentes o tempo todo. Já no filme parece que a primeira parte, aí vai ter a segunda, parece que não há uma ligação entre as três partes, que assistindo o filme eu já achei estranho. E lendo o livro, eu confirmei isso. Eu falei, realmente, os caras, eles pularam eles deram uma boa pulada aí na história. Olha só que essa parte aqui, eu vou ler algumas partes aqui. Olha só. Murray J. Siskind é uma exceção. Já foi cronista esportivo e judeu. E uma vez me convidou para almoçar no refeitório, lugar onde pairava um cheiro institucional de comidas vagamente definidas que me inspiravam lembranças obscuras e melancólicas. Murray era novo na faculdade, um homem de ombros caídos, óculosinhos redondos e barba puritana. Era professor visitante. Sua especialidade era ícones vivos. Ele parecia um tanto constrangido com o que já tivera oportunidade de perceber a respeito de seus colegas de departamento. Olha só isso aqui que ele fala, ó. Olha isso aqui. Eu entendo a música, o cinema, entendo até o que se pode aprender com as revistas em quadrinhos. Mas há professores titulares aqui que só leem caixas de cereais. Esse é o meio acadêmico, né? Que só leem caixas de cereais. Isso é o meio acadêmico. Isso aqui é uma crítica feroz do Dom DeLillo ao meio acadêmico, né? Os doutos acadêmicos das universidades. Isso aqui nos anos 80. Agora pensa isso hoje. Olha lá, aí o Gladney responde, né? É a única vanguarda que temos. Aí ele aqui, o Murray. Não que eu esteja me queixando, gosto daqui. Estou completamente apaixonado por esse lugar, a cidadezinha. Quero fugir da metrópole dos envolvimentos sexuais, calor, cidade grande para mim é isso. Você salta do metrô e sai da estação e é aquele bafo. O calor do ar, do trânsito, das pessoas, o calor da comida e do sexo. O calor dos arranha-céus, o calor que emana dos metrôs e dos túneis. Nas cidades é sempre 10 graus mais quente. O calor sobe das calçadas e desce do céu envenenado. Os ônibus têm um bafo quente. O calor emana das multidões fazendo compras e indo para o trabalho. Toda a infraestrutura se baseia no calor. Consome calor desesperadamente. Gera mais calor. Essa história da morte do universo por falta de energia, de que os cientistas estão sempre falando, já é um processo adiantado, como se pode ver em qualquer cidade grande ou de médio porte. Calor e umidade. Aí, aqui mais para frente, né? Aqui, que espécie de aula você pretende dar? Era justamente sobre isso que eu queria lhe falar, disse Murray. Você conseguiu uma coisa incrível aqui com Hitler. Você criou o curso, você o desenvolveu, você o monopolizou.
Não há nenhuma faculdade, nenhuma universidade nessa região do país em que algum professor possa pronunciar o nome Hitler sem olhar na sua direção, literal ou metaforicamente. Aqui é o centro, a fonte incontestável. Hitler agora é seu, o Hitler de Gladney. Deve ser uma coisa altamente gratificante para você. Essa faculdade ganhou fama internacional por causa da sua Hitlerologia. Tem uma identidade, uma sensação de realização. Você desenvolveu todo um sistema em torno dessa figura, uma estrutura com uma infinidade de subestruturas e áreas afins, uma história dentro da história. Admiro muitíssimo isso. Foi extraordinariamente inteligente, oportuno, presciente. É o que quero fazer com Elvis. Aí eles têm aí ele pede uma ajuda pro Gladney, pede uma ajuda pro Gladney, né, porque ele não está conseguindo fazer com que botar essa ideia adiante, né, do Elvis. Aí ele pede uma ajuda pro Gladney, o Gladney dá uma força lá, e os dois fazem uma discussão, aí ele faz uma comparação entre o Elvis Presley e o Hitler, a questão de vida, né, família, etc, etc, etc. Olha só isso aqui, ó. A Steph, que era uma das filhas do Gladney, né, pegou minha mão e fomos à seção de frutas que ocupava um trecho de cerca de 45 metros de uma parede. Isso aqui é um supermercado. As caixas eram dispostas na diagonal e atrás delas havia espelhos nos quais as pessoas às vezes esbarravam sem querer quando iam pegar frutas nas fileiras superiores. Uma voz no alto-falante dizia: Kleenex, Softic, o seu caminhão está bloqueando a entrada. Maçãs e limões iam ao chão quando alguém pegava frutas em certos lugares. Havia 6 tipos de maçãs, melões, exóticos de diversas tonalidades sutis. Todas as frutas pareciam da estação, lavadas, polidas, reluzentes. As pessoas pegavam sacos de plástico das prateleiras e tentavam descobrir em qual dos lados ficava a abertura. Dei-me conta de que a barulheira daquele supermercado era infernal. Sistemas atonais, os carrinhos, os alto-falantes, as máquinas de fazer café, os gritos das crianças. E por cima ou por baixo de tudo isso, um rugido surdo, indefinível, como se proveniente de alguma forma de vida exuberante, imediatamente abaixo do limiar da apreensão humana, o chamado ruído branco. Tá, aquele não silêncio, aquele não silêncio, aquela coisa que você não consegue definir, aquele som que está sempre ali, entendeu? Não há um silêncio, é um ruído que está ali. Onde você anda tem aquele barulho, né, em si, ruído branco. Você chega, por exemplo, no mercado, tá lá o tempo todo, tá lá o cara do microfone lá, ou quando não é o cara falando aquele som daquelas músicas. Aí quando você pensa que se livra daquilo, tem o barulho das crianças, tem o som onipresente que você muitas vezes nem se dá conta. Você já está tão acostumado nesse universo que você nem se dá conta. Olha aqui, ó. Murray ajudava Babette a empurrar o carrinho abarrotado. Ouvi-o dizer: os tibetanos acreditam que existe um estado de transição entre a morte e o renascimento. A morte é basicamente um período de espera. Logo, um novo útero recebe a alma. Enquanto isso, a alma recupera uma parte de sua divindade perdida ao nascer. Examinou o perfil de Babette como se quisesse perceber uma reação. É nisso que penso toda vez que venho aqui. Este lugar recarrega a pessoa espiritualmente. É uma preparação, um portão ou um caminho. Veja como é luminoso, está cheio de dados psíquicos. Minha mulher sorriu. Tudo está oculto em símbolos, escondidos por véus de mistério e camadas de material cultural, mas sem dúvida se trata de dados psíquicos. As grandes portas se abrem deslizando, fecham sozinhas, ondas energéticas, radiação incipiente, todas as letras e números aparecem aqui, todas as cores do espectro, todas as vozes e sons, todas as palavras-chave e expressões cerimoniais. É só uma questão de decifrar, recombinar, descascar as camadas de indizibilidade. Não que a gente queira fazer isso, não que seja interessante fazer isso. Isso aqui não é o Tibete, aliás, até o Tibete não é mais o Tibete. Aí o Murray examinou o perfil de Babette. Ela colocou os potinhos de iogurte no carrinho. Os tibetanos tentam ver a morte tal como ela é. É o fim do apego às coisas. Esta verdade simples é difícil de devassar. Mas uma vez que paramos de negar a morte,
Podemos calmamente morrer e então experimentar o renascimento uterino ou a vida futura do judeu-cristianismo, ou a sensação de sair do próprio corpo, ou uma viagem no OVNI, ou lá o nome que se quiser dar. Podemos fazer isso com clareza de visão, sem reverência nem medo. Não precisamos nos apegar artificialmente à vida nem à morte tampouco. É só caminhar em direção às portas que deslizam, ondas e radiações. Veja como tudo é bem iluminado, o lugar é hermeticamente fechado, o mundo em si, fora do tempo. Mas outra coisa que me faz pensar no Tibete. No Tibete, morrer é uma arte. Um sacerdote entra, senta, manda os parentes que estão chorando saírem e fecha o quarto hermeticamente. As portas e janelas são lacradas. Ele tem coisas importantes a fazer. Cânticos, numerologia, horóscopos, recitações. Aqui não morremos, fazemos compras. Mas a diferença é menos marcante do que você pensa. Os supermercados grandes, limpos e modernos, como este, são uma revelação para mim. Passei a vida em pequenos armazéns fumacentos com prateleiras tortas cheias de substâncias moles e úmidas de cores pálidas. Prateleiras tão altas que era preciso ficar na ponta dos pés para pedir alguma coisa. Gritos, sotaques. Nas cidades grandes ninguém percebe mortes específicas. A morte é uma qualidade do ar. A morte está em toda parte e em lugar nenhum. Os homens gritam quando morrem para serem percebidos, lembrados por 1 ou 2 segundos. A meu ver, morrer num apartamento em vez de numa casa deprime a alma por várias encarnações. Numa cidade pequena, há casas com vasos de plantas nas janelas. As pessoas percebem melhor a morte. Os mortos têm caras, automóveis. Se você não sabe o nome da rua, o nome do cachorro. Ele tinha um Mazda laranja. Você sabe 2 ou 3 coisas inúteis a respeito da pessoa que se tornam importantes características de identificação e localização cósmica, quando ela morre de repente, após ter ficado pouco tempo doente na cama, com acolchoado e travesseiros forrados com o mesmo tecido, numa tarde chuvosa da quarta-feira, com um pouco de febre, ligeiramente congestionada no peito e no nariz, pensando na roupa que mandou para a lavanderia. Isso é a vida das pessoas. A vida das pessoas aí completamente, né, só voltadas para a ideia de compra, de gastar, com medo de morrer, né, tem um medo da morte, tá aí, né, mas assim, você dá uma enganada, o medo tá lá, mas aí você tem dinheiro, e o que você faz? Você compra, você dá uma miguelada na morte, né, como se ela não existisse. Gasta, tem dinheiro, muita grana, vai gastar. Ó, outra aqui, né? Todo o livro ele gira em torno dessa ideia. Parece que eles se encontram sempre no mercado. Parece que eles estão sempre no mercado, assim. Vira e mexe, tem uma situação, estão lá fazendo compra, estão empurrando um carrinho de compras no mercado. Ó, o encontro com a Eric me deu vontade de fazer compras. Encontrei o resto da família e atravessamos 2 estacionamentos, chegando ao prédio principal do Mid Village Mall, um edifício de 10 andares disposto ao redor de um pátio central com cascatas, alamedas e jardins. Babette e as crianças entraram comigo no elevador, nas lojas dispostas em diferentes fileiras, nas lojas de departamento, intrigadas, porém excitadas pela minha vontade de comprar. Quando eu não conseguia optar por uma de 2 camisas, elas me diziam para comprar as 2. Quando eu dizia que estava com fome, elas me davam pretzels, cervejas, Solvilac. As 2 meninas iam na frente, encontrando coisas que achavam que talvez eu quisesse ou precisasse, correndo para me chamar, agarrar-me pelos braços, insistir para que eu as seguisse. Elas me guiavam rumo ao bem-estar infinito. Multidões entravam e saíam das boutiques e lojas de cosméticos finos. Do grande pátio vinha o som de um órgão. Sentíamos cheios de chocolates, pipoca, colônia, cheiros de tapetes e pelos, salame, vinil mortífero. Minha família exultava. Eu era um deles, fazendo compras finalmente. Minha família exultava, me dava conselhos, importunavam vendedores por mim. A toda hora eu me via inesperadamente em diferentes superfícies refletoras. Passávamos de uma loja a outra, rejeitando não apenas alguns artigos de certos departamentos, não apenas departamentos inteiros, como também lojas inteiras, imensas companhias que por um motivo ou outro não nos agradavam.
Havia sempre outra loja a visitar. 3 andares, 8 andares, subsolo cheio de cortador. Ai, meu Deus do céu. Isso me deprime. Isso me deprime, bicho. Ei, ei, ei. Havia sempre outra loja a visitar. 3 andares, 8 andares, subsolo cheio de cortadores de queijos, descascadores de legumes. Eu comprava coisas com uma volúpia cega. Comprava coisas para uso imediato e para contingências longínquas. Comprava por comprar, olhando e pegando, examinando mercadorias que eu não tinha intenção de comprar e depois comprando-as, fazia vendedores folhearem amostras de tecidos, procurando estampas difíceis de encontrar. Comecei a ganhar estatura, amor próprio, inflei-me, descobri novos aspectos de mim mesmo, localizei uma pessoa que eu esquecera que existia. Formou-se uma luminosidade ao meu redor. Passamos da seção de imobiliário para a de moda masculina, atravessando a de cosméticos. Nossas imagens apareciam em colunas recobertas de espelhos, em cristais e artigos cromados, em monitores de TV, em salas de segurança. Eu trocava dinheiro por produtos. Quanto mais dinheiro eu gastava, menos importância ele tinha. Eu valia mais do que essas quantias. Elas escorriam de minha pele como água de chuva, retornavam para mim sob a forma de crédito existencial. Sentia-me expansivo, extraordinariamente generoso. Disse às crianças que escolhessem seus presentes de Natal. Fazia gestos que julgava expansivos. Percebi que estava causando uma forte impressão nas crianças. Cada uma delas foi para um lado, subitamente discretas, reservadas, quase dissimuladas. De vez em quando, uma voltava para dar a Babette o nome de um artigo, tomando precauções para que os outros não soubessem o que era. Quanto a mim, não iam importunar-me com detalhes cansativos. Eu era o benfeitor, o que distribui prêmios, bônus, propinas, gorjetas. As crianças sabiam que, nesses casos, eu não participaria de discussões técnicas a respeito dos presentes. Fizemos mais uma refeição. Um conjunto tocava música de elevador ao vivo. Vozes elevavam-se a uma altura de 10 andares dos jardins e alamedas, uma cacofonia que ecoava e ressoava pela ampla galeria, confundindo-se com os barulhos das lojas, ruídos de passos e campainhas, o zumbido das escadas rolantes, o som de gente comendo, o burburinho humano de alguma transação intensa e feliz. Choque, né? Aqui é a vida como ela é. Esse livro, é por isso que eu tô dizendo, ele vai ser escrito, ele vai ser publicado entre 84 e 85, mas ele é atual. Ele é plenamente atual. Entendeu? Plenamente atual. Você se coloca aqui, nesse negócio, você se enxerga aqui, né? Você se enxerga aqui nesse negócio, aqui, nesse texto. Outra aqui, ó. Essas coisas só acontecem com gente pobre. Isso aqui é sobre miséria, né? Essas coisas só... acidentes, as grandes catástrofes. Olha o que o cara diz aqui. Essas coisas só acontecem com gente pobre que vive em áreas mais vulneráveis. A sociedade é organizada de tal forma que são as pessoas pobres e sem instrução que mais sofrem o impacto dos desastres naturais e dos causados pelo homem. Há pessoas que vivem em áreas mais baixas e que sofrem as inundações. As que vivem em casebres é que são atingidas pelos furacões e tornados. Eu sou professor universitário, diz o Kill Gladney, né? Você já viu um professor universitário descendo de barco a rua onde mora, numa dessas inundações que aparecem na TV? A gente vive numa cidadezinha limpa e agradável, perto de uma faculdade com nome pitoresco. Essas coisas não acontecem em lugares como Blacksmith. Ai, Deus. Aqui a última aqui, ó. Penúltima, né? Aqui, ó. Aí é o momento que eles estão fugindo. O momento que eles estão fugindo lá da nuvem tóxica. Eles estão dentro do carro. Aí aqui. Alguns minutos depois, de volta à estrada, vimos uma cena extraordinária, surpreendente. Apareceu no céu à nossa frente, à esquerda, obrigando-nos a afundar nos bancos e baixar a cabeça para enxergar melhor, fazendo-nos trocar interjeições e frases incompletas. Era a grande nuvem negra, a formação da nuvem tóxica, iluminada pelos faróis poderosos de 7 helicópteros do exército. Estavam mantendo a nuvem visível para ver aonde o vento a levava. Em todos os carros, cabeças viravam, motoristas buzinavam para avisar os outros. Rostos apareciam nas janelas com expressões de profundo espanto.
Nesse desespero eles vão num posto de gasolina. Obviamente o pessoal do posto de gasolina largou lá as bombas lá e fugiu, deixou o posto lá. Aí ele vai encher, ele passa 2 minutos fora do carro. Aquilo ele já foi contaminado lá pela nuvem tóxica por 2 minutos. Aí depois ele faz exames. Aí os médicos dizem que ele tem uma espécie de um tumor, né? Foi um tumor que aconteceu com ele, que ele acabou, né? Nesse meio tempo ele arrumou um tumor, que esse tumor vai ser esse tumor vai durar uns 30 anos, vai ser o que vai matá-lo no futuro. E isso traz uma paranoia feroz ao indivíduo, né? O cara já tinha medo de morrer, agora junta com a esposa, a Babette, que por conta das ansiedades, medo de morrer, ela também acaba atropelando, né? Botando os pés pelas mãos nas coisas, fazendo o que fez. E ele com esse medo pavoroso de morrer, quer dizer, o que resta para esse indivíduo? Fazer compras. Aqui, ó. Voltei para casa, olha só isso aqui. Voltei para casa e comecei a jogar coisas fora. Joguei fora iscas artificiais, bolas de tênis velhas, malas rasgadas. Fui ao sótão procurar móveis velhos, abajures estragados, telas amassadas, varas de cortinas tortas. Joguei fora molduras de quadros, porta-sapatos, cabides de parede, cadeiras de criança e berço, mesas de TVs dobráveis, almofadões, vitrolas quebradas. Joguei fora papel em branco, papel de cartas desbotado, rascunho de artigos meus, provas de galé dos mesmos artigos, as revistas em que os artigos foram publicados. Quanto mais coisa eu jogava fora, mais coisa eu encontrava. A casa era um labirinto sépia de objetos velhos e cansados. Era uma imensidão de coisas, um peso avassalador, uma ligação, uma mortalidade. Eu atravessava os cômodos jogando coisas dentro de caixas de papelão, ventiladores de plástico, torradeiras estragadas, bordados com personagens Star Trek. Levei bem mais de 1 hora para carregar tudo até a calçada. Ninguém me ajudou. Eu não queria ajuda, nem companhia, nem compreensão. Só queria tirar aqueles cacarecos da casa. Fiquei sentado na escadinha da entrada, sozinho, esperando que uma sensação de paz e tranquilidade se instaurasse no ar ao meu redor. Passou na rua uma mulher que dizia: um descongestionante, um antialérgico, um antitússico, um analgésico. Isso, gente, é o Ruído Branco. Este livro vale a pena você pesquisar, vale a pena. Entra aí na Amazon, beleza? Entra aí na Amazon, adquire esse livro, compra. Tomara que tenha, né, na Amazon. Tomara. É um livro meio que esgotado, mas na Amazon você vai encontrar. Você quer comprar alguma coisa? Você quer gastar o seu dinheiro? Gaste seu dinheiro com alguma coisa que presta, tá? Que vai te dar consciência, vai abrir sua cabeça com relação à vida que nós levamos, com a vida que nós levamos. Este é um livro bom para te dar uma abertura, para você se enxergar o tanto que você está neste cenário. Você está nisso. Não adianta se escapar, dizer que não, que eu não sou. Você está. O Delilo, ele coloca exatamente nós dentro desse processo. Nós, seres humanos tristes, nós, seres humanos medrosos, nós, como no meu caso cristão, pecador, né? Pecador, irremediavelmente pecador e miserável. Nós somos um erro. Nós estamos aqui, né, fazendo besteiras o tempo todo e comprando, gastando nosso salário que a gente recebe, nosso dinheiro. Nós estamos aí nessa ânsia de comprar, olhando sempre aí os sites, procurando coisas para gastar esse papelzinho aí, esse papel pintado que nós recebemos, que hoje nem mais, ele é apenas um dinheiro eletrônico. Ele nem funciona muito por aí como moeda, né, de troca. As pessoas não estão mais aceitando aquele papel pintado. Hoje o dinheiro ele é eletrônico, ele está aí vagando pelos celulares, aí, pelas contas de banco, mas você nem praticamente pega muito nele. Ele funciona para lá e para cá, né? Coisa que nessa época aqui o dinheiro ainda era o físico. Hoje o dinheiro físico nem está aí, né? Nem está aí tão... Você usa para uma ou outra coisa, mas no geral é o dinheiro eletrônico o tempo todo. Gente, Ruído Branco, Dom Delilo, este livro da Companhia das Letras que a Planeta de Agostinho publicou por volta de 2004, você pode encontrá-lo aí na Amazon se você quiser comprar, beleza? Se você quiser comprar o Clube da Luta, outro livro que, ó,
vai, ó, se você não leu, se você não assistiu o filme, vai dar um nó na sua mente. E eu futuramente quero ler esse No Sufoco do Palahniuk, que esse é outro livro que eu sei que vai causar um estrago. Isso aqui causa um estrago violento nas nossas certezas. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Que eu falei um pouquinho do Ruído Branco do Dom DeLillo, este livro sensacional, genial, a genialidade, o homem é genial, beleza? Valeu, gente, obrigado, até a próxima, tchau, tchau, valeu!